Hoje eu quero indicar os melhores livros que eu já li até hoje, mas que ao mesmo tempo, por conta deles, eu tive uma baita de uma ressaca literária. Já vou começar falando, primeiramente, sobre experiência do Kindle, porque eu não leio mais livro físico desde que eu comprei isso daqui. Eu sou do tipo de pessoa, confesso, que falava mal do Kindle. Não falava mal, mas eu ficava achando estranho um pouco as pessoas lerem em Kindle, porque eu gostava muito do livro, né, dessa parte de pegar a folha, do cheiro do livro, mas eu tive amigas ao meu redor que falavam assim, experimenta um Kindle uma vez pra você ver, você nunca mais vai largar, e não deu outra. Hoje em dia eu nunca mais comprei um livro físico. A única pessoa que compra livro físico aqui em casa é meu marido, que acho que ele não se adaptou muito ao Kindle, porque ele também tem. Quais são as facilidades? Isso daqui, dependendo da calça, cabe no bolso da calça, cabe em todas as minhas bolsas, é extremamente leve. Você compra um clique os livros que você quer e ele é extremamente leve ao ponto de você poder deitar na cama e seu braço não cansar. Eu leio deitada muitas vezes. A luz dele não cansa os olhos também, isso é um ponto muito importante. Você consegue controlar o tamanho da letra, a claridade que você quer, a fonte que você deseja, e tudo isso facilita muito a vida, né? Quando eu vou ao salão, por exemplo, eu sempre levo o Kindle enquanto eu faço meu cabelo, que demora, eu fico lendo. No avião eu fico lendo, né, a viagem inteira. Então, quando eu tô esperando algum médico, eu sempre abro o meu Kindle. É também uma parte para você sair um pouquinho das redes sociais. Eu sou, confesso, muito viciada em redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. E se eu tenho o Kindle na minha bolsa, eu vou pegar o Kindle, sabe? E aí entra na parte também das questões dos livros, né? Se eu gosto muito de um livro, eu quero ler a hora que der, um intervalinho do trabalho eu já tô querendo ler. Então isso facilita muito a vida. E aí, o que eu leio aqui no Kindle? Livros que eu gosto de relaxar, que eu chamo de livro de descanso, tá? Então, eu não leio livros de trabalho, livros teóricos, porque eu já associei o Kindle ao momento de descanso. Então eu não pego nenhum tipo de livro de marketing, de vendas. Eu gosto muito de ler suspense. Então, pra mim é uma forma de relaxar. Claro que tem uns bem pesadinhos, né? Agora eu também estou experimentando outros tipos de livros sem ser suspense. Tenho gostado bastante. Mas eu preciso falar sobre isso aqui com vocês. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, eu fiquei simplesmente chocada com esse livro, porque eu não esperava esse final, e assim, te prende muito, é um livro gostoso de ler, é aquele livro que você não consegue parar, que é A Paciente Silenciosa. Muitas pessoas já leram, ele tá um pouco em alta, né, e assim, é um livro que você fica querendo mais o tempo inteiro, e o final é assim, simplesmente surpreendente. Não vou dar spoiler, tá? De nenhum livro aqui, podem ficar tranquilos. Agora, um livro que ele é considerado romance, mas eu achei meio pesado, na verdade eu tive todas as sensações possíveis nesse livro. A cada capítulo eu me surpreendia mais e eu tinha raiva, nojo, felicidade, chorei muito. Então assim, ele me trouxe todos os tipos de sentimentos possíveis que vocês podem imaginar. É esse livro aqui, Tudo é Rio. Quem já leu, me deixa aqui nos comentários, porque é um livro que você vai ter todos os tipos de sentimentos. Acho que é só isso que eu posso dizer para vocês. Ele não é suspense, ele é considerado um romance, mas eu não achei muito romance. Não é suspense nem romance, eu não sei o que é na minha cabeça. Não sei, de verdade. Mas ele é maravilhoso. Um outro livro super legal que eu indico para todas as minhas amigas, é que aqui no Kindle é muito escuro, então não vai dar para vocês verem. Ele se chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, é um livro tão divertido, tão divertido. Ele conta a história de uma mulher que teve 7 maridos, né? Já fala aqui. E aí a história vai ao redor disso, de como era esse casamento e por que terminou, sabe? Cada um deles. É muito legal esse livro, também é muito diferente. É uma história divertida, então esses livros, eles... O Tudo é Rio, ele é mais emocionante. Esse daqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo,
ele é um livro mais leve, tá? Se você quer descansar sua cabeça, ler um livro mais tranquilo, recomendo muito esse daqui. A história, sem dar spoiler, é de uma atriz de Hollywood, então ela fez sucesso há muitos anos e aí ela conta as histórias desses maridos que ela teve nessa época. Sensacional. Tem um livro que eu li também, que eu vou deixar a foto aqui para vocês, que é simplesmente um livro de suspense brasileiro que eu vou falar. É inacreditável. E é tão inacreditável que eu comecei a acreditar que isso possa existir de verdade. Porque, assim, é rico em detalhes, do Rafael Montes. É rico em detalhes, me deu nojo, me deu ânsia de vômito, me deu, sabe assim, um livro sensacional. Me deu nojo em umas partes que quem leu ou quem vai ler depois vai entender e com certeza vai vir aqui comentar sobre isso. Chama O Jantar Secreto. Meu Deus, que livro! Que livro! Eu não sei de onde que ele tirou. Ele tem tanta criatividade, né? Porque eu já vi tantas, além de livros, tem as séries que ele faz, que eu assisto. Esse cara é um gênio e recomendo demais O Jantar Secreto. É um livro que também vai te causar várias sensações. E tem um final, assim, digno de Rafael Montes. Agora, se você quer um livro de romance, menina, vou te falar. Menina do céu. Esse livro, um dia eu tava deitada aqui, neste sofá, lendo o livro, mas assim, em prantos. Em prantos, que o Vinícius chegou ao trabalho e não entendeu nada. Ele, meu amor, o que aconteceu? Sabe assim, eu ficava soluçando de tanto que eu chorava, porque esse livro é incrível, é incrível, é incrível. Chama Amores Verdadeiros. E eu fiquei sabendo que vai ter um filme sobre ele. Eu li em algum lugar que eles estão fazendo um filme sobre ele, o que não sei se é tão interessante, porque eu fico um pouco decepcionada quando eu leio um livro, amo e de repente sai um filme, porque eu tenho todo um cenário na minha cabeça, eu tenho os personagens prontos aqui e de repente, óbvio que não vai ser igual, né? Então é muito difícil eu gostar de verdade de um filme quando eu amo o livro, mas este livro aqui, Amores Verdadeiros, é sensacional. Eu vou só falar o que tá escrito na sinopse. É um casal, tá? Que eles são muito apaixonados, namoram há anos, e de repente esse cara desaparece do casal, o homem desaparece. Anos depois, ela reencontra um antigo amigo dela que era completamente apaixonado por ela. Só que aí um belo dia, do nada, ela recebe uma ligação dizendo que aquele ex que tinha desaparecido está completamente vivo. Gente, vocês não têm noção o quanto eu chorei com esse livro. É muito bom. Sério, quem gosta de romance precisa ler, porque assim, é muito maravilhoso. Um outro livro que eu simplesmente amei, a minha amiga Cindy falou para eu ler ele, que ela tinha lido em um clube do livro, que ela estava participando. Eu falei, será, né? Não sabia nem que gênero que era. E tá escrito aqui, ó, realismo mágico e ficção paranormal. Mas assim, gente, falando assim, vocês vão achar que o livro é nada a ver, né? Mas o livro é muito bom e é de uma autora brasileira que se chama Socorro Acioli, não sei se é assim que fala, Acioli, mas deve ser. E eu também fiquei sabendo que eles estão fazendo um filme, não sei se já foi feito, eu vi uma notícia na internet. E esse livro se passa no interior do Ceará. É muito legal, é muito diferente a história. O início eu senti muita angústia, porque ela também é muito rica em detalhes, senti muita angústia, mas depois essa história foi ficando muito divertida. É um cara que mora dentro de uma cabeça de santo, de uma estátua. Gente, é muito legal. E essa história vai completamente na contramão dos livros mais comuns que a gente vê por aí. Eu não tinha visto nada igual. Ela é muito criativa e eu amei. Ele é fino, tá? Eu comprei no Kindle, né? Mas ele é fino, tem poucas páginas e ele é tão gostoso que eu peguei um dia que eu tava de férias e eu li ele numa tarde. Em uma tarde eu li o livro, porque ele é muito gostoso e logo já fui também indicar para as minhas amigas. Então eu super recomendo A Cabeça do Santo. O próximo que eu vou falar é um livro que tá muito em alta, que chama A Empregada, né? Acho que a grande maioria das pessoas leram A Empregada ano passado, ano retrasado, esse ano. É um livro de suspense muito legal, que tem a continuação que eu também li, que é O Segredo da Empregada, mas eu gostei mais
da Empregada. Cadê o Segredo da Empregada? Eu não tô achando aqui. Ai, que no Kindle ele fica junto, ó. Tenho a Empregada 1 e o Segredo da Empregada, que é o 2. Então, eu gostei muito. A Empregada é sensacional, o livro. Para quem não leu, leia, recomendo muito. O Segredo da Empregada seria uma continuação, mas eu achei muito melhor a Empregada do que o Segredo da Empregada. Aí, se eu não me engano, tem um terceiro livro, mas aí eu falei, ah, não, aí já é too much. Não quis ler. Mas A Empregada é um livro muito legal de suspense mesmo, assim, você também nem imagina o que vai acontecer no final e é surpreendente. Bom, esse vídeo tá ficando muito grande e eu vou finalizar ele com um livro muito bacana que chama Água Fresca para as Flores. Este livro aqui eu indico muito também. É um livro grande, tá? Já digo isso de cara pra vocês. É aquele livro que você lê e tá 3%. Aqui no Kindle mostra, né, a porcentagem do livro que você já leu. Mas é um livro que vale muito a pena. Tem uma parte, sim, que ele fica um pouquinho maçante. Acho que quase todos os livros acontecem isso. Pelo menos eu acho isso. E depois ele fica muito legal de novo, então vale muito a pena você ler até o final. E eu só fui descobrir que ele era grande porque quem me indicou foi o Gustavo, primo do meu marido. E aí um dia eu estava na casa dele, que ele tem uma estante assim, cheia de livros, e eu olhei uma lapa de um livro desse tamanho, eu falei, gente, que livro é esse? Água Fresca para as Flores. Agora eu entendi por que eu demorei tanto para ler esse livro, ele é gigante. Mas é um gigante muito legal, porque tem uns aqui que eu vou te falar, que eu, assim, comecei a ler e não consegui terminar, porque além de não sair dos 3, 4%, gente, eu juro, teve um livro que eu fiquei 40 minutos no avião de Ribeirão a São Paulo, com o meu marido do lado, ele pode provar, e eu tava no 4%. 40 minutos depois eu continuava nos 4%. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí quando eu fui ler também, tinha mais de 700 páginas o livro, só que não era igual esse daqui, que eu achei super legal e que dava pra continuar. Não, era um livro maçante. Então eu desisti, e aí eu quero falar sobre isso com vocês agora também. Eu acho que a vida é muito curta para você insistir em um livro chato. Eu falo isso para as minhas amigas, sabe? Por mais que às vezes eu insista muito em um livro. Tem vários livros aqui que eu insisti muito. Eu vou até pegar um aqui para não falar bobeira. Eu vou mostrar para vocês a porcentagem que eu li desse livro e simplesmente desisti. Porque às vezes a gente fica na nossa cabeça, né? Tem que ler até o final. Sei lá, a gente às vezes fica, vou insistir. E não tem, gente. Às vezes você não gosta do livro, tá tudo certo, passa pro próximo. Porque se você já pega um livro que é pra você descansar, que é pra você desligar do mundo, você realmente precisa ficar ali insistindo em uma coisa chata que não tá indo pra frente. Então, assim, tem livros que não dá certo. Por exemplo, posso ser massacrada aqui, porque esse livro também tá super em alta, mas eu li 60% do livro, tudo que eu sei sobre o amor, e eu simplesmente não consegui terminar, porque, gente, não acontecia nada no livro. Então, assim, tem alguns livros, se vocês quiserem, já deixem aqui nos comentários que eu posso trazer os livros que eu não consegui terminar, que eu não indico, porque tem alguns aqui, viu? E aí vem essa ressaca literária, né? Então a vida é muito curta para você ler livro chato, certo? Certo. E aí tem um problema, né? Quando você lê um livro muito bom, a expectativa fica muito grande e pro próximo livro. E aí lascou. Ai, até caiu o Kindle. E aí lascou. Eu peguei uma série de livros, tipo uns 3 ou 4 livros, um seguido do outro, que eu não conseguia ler. Não sei se pela expectativa do livro anterior, o último que eu amei, ou se por acaso foi porque realmente eu tive azar de pegar vários livros chatos. E aí, o que acontece? Às vezes eu fico com luto do livro que eu amei muito, por não conseguir, tipo, por ter terminado aquela história e tudo mais, e não conseguir ler uma próxima história que me satisfaça tanto quanto aquele.
Então eu vou confessar para vocês que eu fiquei mais de 2 meses sem ler nenhum livro. Porque sabe quando você fala, poxa, todos os livros estão sendo chatos, eu peguei esses 4 livros chatos aí, um seguido do outro, e aí, sei lá, fiquei meio chateada. E eu fui pesquisar sobre isso. E existe mesmo a tal da ressaca literária, que eu nem sabia que existia. E fala sobre isso, né? Sobre você não conseguir ler os livros depois de você ter lido muito bom. Mas eu também falo do seguinte, às vezes isso se torna uma obrigação, né? E eu nunca coloquei metas de livro. Eu vejo que tem gente que coloca metas. Sabe no início do ano, quando você vai colocar metas da sua vida, né? Objetivos ali de cada área, e as pessoas colocam, ler, por exemplo, um livro por mês. Gente, eu não faço isso. Não, nunca fiz isso. Por quê? Primeiro que pra mim, isso... Ai, bati no microfone. Isso é muito individual, né? Mas pra mim, a leitura, como eu já trouxe aqui pra vocês, é algo assim, de descanso. Então eu não quero que isso seja uma meta pra eu ter que ficar lendo e dando check, sabe? Já li. Não, porque eu gosto de ler com calma. Claro que dependendo do livro, como A Cabeça do Santo eu devorei em um dia, ótimo. Mas foi porque eu quis, né? E não porque eu tinha uma meta de leitura. Eu acho que quando a gente encontra o nosso gênero preferido, fica tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Eu comecei a ler mesmo livros de suspense, né? Mas eu fui para os romances, eu gostei. Essa Cabeça de Santo que eu falei que é paranormal, não sei, é outra coisa bem diferente. E eu tô experimentando alguns outros tipos de livro. Agora, neste exato momento, comecei a ler desde ontem, chama A Elegância do Ouriço. Estou gostando bastante, comecei ontem, então não tenho muito o que falar. Mas é um romance, eu peguei aqui pra ler pra vocês. Essa história se passa em um prédio, né? Então tem ali os seus personagens e conta suas manias, seus segredos. E aí tem 2 personagens principais, uma que é a zeladora e a outra que é uma criança que é muito rica. Esse prédio, ele é só de gente muito rica, da alta sociedade, então ela conta a história da visão que essa zeladora tem desses moradores, e aí eu preciso ler mais a história para entender, mas por enquanto eu gostei bastante. Depois eu posso falar se eu gostei, se você leu e já gostou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. E aí, depois desses 2 meses, voltei a ler esse livro, vamos ver se eu gosto ou não. Então, eu paro de ler um livro quando eu não gosto, e não consigo colocar metas porque para mim não faz sentido. Mas se você, né, gosta de colocar metas, se para você isso faz sentido, se te ajuda a ler mais, excelente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer um pouco dos livros que eu gosto e recomendo, gostei de ler. Quis falar um pouco também sobre essa ressaca literária, que às vezes você já passou por isso e não sabia que isso tinha um nome, né, ou não entendeu direito, às vezes se sentiu pressionado por ler o livro até o final, e pelo amor de Deus, não se sinta pressionada a ler um livro até o final se você não tá gostando. Parte para outra, sempre lembre disso. A vida é muito curta para você insistir em um livro chato. E se você tiver alguma indicação de livro, se você quiser comentar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, ou quiser que eu traga os livros que eu não gostei e os motivos, sem spoiler, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever. Beijos e até a próxima!